alunos e alunas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós vamos trabalhar uma técnica de estudo que chama reelaboração. Eu vou ler para vocês o texto e aí, conforme eu for lendo, a gente vai comentando, tá bom? Técnica de estudo, conjunto de reelaboração. É a técnica, segundo especialistas da área, mais eficiente no aprendizado. Nela, você é sujeito ativo do estudo. Como fazer? Primeiro, você deve fazer uma leitura silenciosa do conteúdo. Em seguida, fazer uma leitura em voz alta. Vai parecer meio estranho no começo, mas funciona bastante, viu? Depois de ler, grife as partes do texto que merecem ser destacadas, as partes que julga ser muito importante. Use cores diferentes para diferenciar definições, fórmulas, regras, etc. Após ter grifado, escreva numa folha ou caderno de estudo, procurando reelaborar os conteúdos grifados. A reelaboração consiste em relembrar os conteúdos destacados no texto ou até mesmo dos dados em sala de aula. Às vezes o professor vai estar lá em sala de aula e aí, conforme o professor vai fazendo a explicação, vocês vão fazendo as anotações necessárias, certo? E depois disso, escreva com suas palavras, porque isso estimula a memória. Ou seja, vocês vão ler uma vez, depois vão ler em voz alta. Dependendo, vão acompanhar a explicação do professor. E depois disso tudo, vocês vão escrever com as suas palavras, ou seja, tudo aquilo que vocês leram, a explicação do professor vai estimular o que estava guardado dentro da memória de vocês e favorece o processo de memorização. Após a reelaboração, pegue o livro ou o caderno e acrescente as informações que você não conseguir lembrar. Então, vocês vão primeiro fazer do jeitinho que vocês lembrarem tudo. Aí, vocês vão lá, peguem o caderno ou o livro e acrescentem as informações que vocês não estiverem conseguindo lembrar. Dica: caso tenha dificuldade para reelaborar os conteúdos, inicie fazendo cópia das partes que você grifou. No começo vai ser muito difícil vocês fazerem essa reelaboração sozinhos. Por quê? Porque vocês não estão acostumados. E conforme vocês forem fazendo essa reelaboração, vocês vão vai ficando cada vez mais fácil para vocês. A reelaboração é muito conhecida como resumo. É muito importante também fazer o resumo nas matérias de exatas antes de começar a fazer os exercícios. Para facilitar, siga o pequeno roteiro da reelaboração. Eu deixei um roteiro aqui para vocês. Ler vai primeiro. Depois vocês vão ler em voz alta. Depois vão grifar só as partes importantes do texto. Aí vocês vão escrever com as suas palavras ou copiadas do livro. Eu acho que no começo vocês podem fazer copiadas do livro e depois vocês escrevem com as palavras de vocês. Reler o que escreveu e fazer os exercícios. Importante! Essa técnica só funciona se todos os passos forem usados juntos. Sozinhos, eles não ajudam quase nada. Ou seja, não adianta você pegar o texto, só fazer a leitura. Ou então, só pegar o texto e grifar. Ou só pegar o texto e escrever. Tem que fazer todos os passos. Cada vez que vocês fazem esses passos, vai ficando, igual eu falei anteriormente, mais e mais fácil para vocês. E agora vem a atividade. Faça a reelaboração / resumo do texto abaixo.
eu vou ler o texto com vocês, tá bom? É um texto que eu tirei de um site que fala sobre Enem, sobre perguntas para o Enem. Os movimentos da Terra. Os movimentos da Terra são responsáveis pelas dinâmicas dos dias e das noites, bem como pelas estações do ano. Os movimentos de translação e rotação ocorrem simultaneamente. Apesar de aparentemente estático, o planeta Terra, assim como todos os corpos celestes, realiza alguns movimentos. Esses movimentos são cíclicos, ou seja, repetem-se em um determinado período de tempo. Os mais conhecidos entre eles são de rotação e de translação, mas, como veremos, existem alguns outros. Por rotação, compreende-se o giro que a Terra faz em torno de seu próprio eixo. Esse movimento realiza-se a cada 23 horas, 56 minutos e 4 segundos, em uma velocidade de 1.600 km por segundo, dando origem aos dias e às noites. Movimento de rotação. Como os seres humanos dividem os dias em 24 horas, temos uma sobra diária de 4 horas, 4 minutos e 56 segundos. Com o passar do tempo, essa sobra vai se acumulando até ser correspondente a um dia completo. Por isso, para compensar esse erro, a cada 4 anos, acrescentamos um dia no final do mês de fevereiro, quando temos a ocorrência de um ano bissexto. Por translação, compreende-se o giro que a Terra realiza em torno do Sol, em uma velocidade de 30 km por segundo ou 108.000 km por hora, e que dura aproximadamente 365 dias. Por consequência, temos a sucessão das estações do ano, responsáveis pela variação climática ao longo dos meses. Movimento de translação. Em razão da inclinação do eixo central da Terra, que é de 23 graus e 27 minutos, a luminosidade do Sol não ocorre de maneira bem distribuída sobre ela durante todo o ano. Assim, quando o Sol incide mais sobre o hemisfério norte é a parte de cima da Terra, do que sobre o hemisfério sul, que é a parte de baixo da Terra, e vice-versa, aos solstícios, quando a luminosidade do Sol incide igualitariamente sobre os dois polos, há os equinócios. Vale lembrar que a Terra realiza uma série de outros pequenos movimentos, mas que não são tão conhecidos por serem quase imperceptíveis. Além disso, é preciso considerar que a Terra, a Lua, o Sol e todo o sistema solar giram em torno do centro da Via Láctea. Essa galáxia, por sua vez, também se encontra em movimento pelo universo, levando a Terra e todos os planetas e estrelas que fazem parte dela consigo. Agora que eu li o texto com vocês, eu vou deixar algumas partes aqui destacadas que eu julgo importante. Depois, quando vocês forem fazer o de vocês também grifem a que vocês julgarem importante, tá bom? É importante destacar aqui o conceito de rotação. Por rotação, compreende-se o giro que a Terra faz de seu próprio eixo, que dá origem aos dias e às noites.
Aqui falar que os movimentos da Terra são responsáveis pelas dinâmicas do dia e da noite, também pelas estações do ano. Falar que os movimentos são cíclicos, que se repetem em um determinado período de tempo. Depois falar do conceito de translação. Vou trocar de cor aqui, ó. Que é o giro que a Terra realiza em torno do Sol e que dura aproximadamente, em torno do Sol e que dura aproximadamente 365 dias. Falar também aqui, ó, que é preciso considerar que a Terra, a Lua, o Sol gira em torno do centro da Via Láctea. E depois vocês vão fazer a leitura de vocês e vão destacar os pontos que vocês também considerarem importantes, tá bom? Um beijo, até a próxima aula, tá? Tchau!